Você já parou para pensar que, embora tenha pago R$ 10.000 no seu setup, você não é o verdadeiro dono dele? Você acaba de chegar em casa, foi um dia exaustivo, você só quer sentar, abrir aquele jogo que é seu refúgio e desconectar. Você clica no ícone. Mas em vez do menu inicial, surge uma tela azul. Atualizando o Windows, não desligue o computador. Você espera 10 minutos, 20 minutos. Quando finalmente entra no lobby, sente que algo está errado. O mouse parece pesado. O FPS, que deveria estar em 144, oscila como um eletrocardiograma instável. Você abre o gerenciador de tarefas e lá estão eles: 150 processos de telemetria, antivírus inúteis e serviços da Microsoft sugando a alma do seu processador. Então, você vai naquele youtuber preferido que te ensina a hackear a sua própria máquina para que você possa rodar o seu jogo com o mínimo de decência. Você está sendo roubado em plena luz do dia. Mas e se eu te dissesse que existe um subsolo digital? Um lugar onde o seu hardware entrega 100% do que promete, sem pedir permissão a ninguém? Durante décadas te contaram uma mentira. A de que o Linux é um deserto para jogadores, que é um sistema para hackers em telas pretas. Hoje eu vou te provar que essa mentira foi meticulosamente alimentada por quem lucra com a sua dependência. Vou te levar para dentro da engenharia que está fazendo o Windows sangrar e te mostrar como o código aberto se tornou a plataforma de elite para quem busca performance absoluta. E presta atenção nisso. No final deste vídeo, eu vou revelar 3 distribuições Linux que podem transformar completamente a forma como você joga. A mesma máquina que hoje sofre com travamentos pode surpreendentemente voltar a entregar performance de verdade. Para compreender o presente, é preciso expor as entranhas do monopólio da Microsoft. O estigma de que o Linux não serve para jogos nasceu de uma estratégia de isolamento. Por 20 anos, o DirectX foi o arame farpado que cercava a indústria. Como as ferramentas de desenvolvimento eram proprietárias e fechadas, os estúdios eram induzidos a criar jogos que falavam uma língua que apenas o Windows entendia. O Linux, nesse cenário, era o combatente sem suprimentos. O Wine, acrônimo recursivo para Wine is not an emulator, era a única arma disponível, mas era uma ferramenta de guerrilha, instável e complexa. Diferente de um emulador, o Wine tentava traduzir as chamadas de sistema do Windows para o Linux em tempo real. Imagine tentar reconstruir uma ponte enquanto um trem de alta velocidade, o jogo, passa por cima dela. Cada comando gráfico do DirectX precisava ser interceptado e convertido para OpenGL, um processo que gerava uma obesidade de processamento. O resultado era um calvário técnico, erros de textura bizarros e o temido fechamento súbito. Era um ambiente onde o hardware potente era sabotado pela falta de bibliotecas nativas e pela imensa dificuldade de configurar o prefixo correto para cada título. A história dos jogos no Linux não é apenas uma evolução técnica, é uma epopeia de resistência que se divide em 2 eras distintas, antes e depois do surgimento do Proton. Durante décadas, a comunidade Linux viveu em um estado de guerrilha digital. Em 2018, no entanto, uma gigante mudou a escala desse conflito, a Valve. Ao injetar bilhões de dólares em engenharia de código e pesquisa, Gabe Newell não apenas aprimorou o que já existia, mas resolveu em tempo recorde os problemas estruturais que o projeto Wine, sozinho e movido apenas por voluntários, levava décadas para tentar lapidar. O Proton não é um simples remendo, ele funciona como um intérprete diplomático de elite, uma camada de compatibilidade ultra refinada que atua como uma ponte invisível entre o passado proprietário e um futuro aberto. A mecânica por trás desse milagre técnico é profunda e fascinante. O Proton atua pegando a linguagem complexa, pesada e muitas vezes sobrecarregada de processos redundantes do DirectX, a API proprietária da Microsoft que serviu como uma algema de ouro para os desenvolvedores, e a converte instantaneamente em Vulkan. O Vulkan é uma API gráfica moderna de código aberto e próxima do metal, o que significa que ela permite que o hardware converse com o software sem a burocracia excessiva dos intermediários do Windows. Essa mudança de paradigma foi absolutamente brutal para o mercado. No passado, um usuário de Linux precisava de algo equivalente a um doutorado em terminal
e horas de paciência para fazer um título simples sequer abrir. Era um labirinto de edições em arquivos de configuração, instalação manual de bibliotecas corrompidas e erros de DLL que afastavam qualquer um que não fosse um entusiasta fervoroso. Hoje, essa barreira técnica foi reduzida a pó. O Proton executa toda essa tradução complexa nos bastidores com um único clique no botão Jogar. A ironia final dessa evolução é o desempenho. Ao remover o imenso lixo de software, a telemetria invasiva e os inúmeros processos de fundo que sobrecarregam o kernel do Windows, o Linux consegue gerenciar os recursos de CPU e GPU de forma muito mais granular e eficiente. O resultado prático é que títulos nativos do Windows exibem frequentemente uma estabilidade de frame time e uma fluidez superior sob a camada do Proton do que rodando no próprio sistema original. O argumento da compatibilidade, que foi a principal arma de retenção da Microsoft por mais de 20 anos, simplesmente evaporou. O Linux deixou de ser o rebelde sem ferramentas para se consolidar como a plataforma de escolha definitiva para quem busca a essência pura do hardware, livre das amarras de um monopólio que perdeu sua razão de ser. O Windows é um sistema de propósito geral. Ele tenta ser tudo para todos ao mesmo tempo. Ele quer ser um servidor, um escritório e um console de jogos. O resultado é um código obeso. O Linux é modular. Quando usamos distribuições focadas em performance, como o Nobara ou o Arch, o kernel, o coração do sistema, é otimizado para dar prioridade total ao processo do jogo. Enquanto o Windows está ocupado enviando seus dados de navegação para servidores em Redmond, o Linux está focado em entregar o próximo frame para o seu monitor. É por isso que jogadores de Counter-Strike e Dota relatam uma sensação de mouse direto. Não é efeito placebo, é latência de sistema reduzida. Historicamente, uma das maiores barreiras de entrada para quem considerava migrar para o Linux era o paralisante dilema do por onde eu começo. Esse fenômeno, conhecido como o paradoxo da escolha, muitas vezes afastava o usuário comum devido à vasta quantidade de distribuições disponíveis. No entanto, o cenário mudou drasticamente. Hoje, existem sistemas operacionais desenvolvidos cirurgicamente para o público gamer, que eliminam a necessidade de configurar linhas de comando complexas logo no primeiro contato. O segredo dessa facilitação reside nas distribuições que já trazem os drivers proprietários das placas de vídeo pré-instalados, garantindo que, após a instalação, o usuário já encontre um sistema pronto para o combate. A superioridade de performance que o Linux apresenta em relação ao Windows não é um milagre, mas uma questão de filosofia de engenharia. Enquanto o Windows 11 opera como uma gigantesca vitrine comercial, onde o seu processador é forçado a dedicar ciclos preciosos de energia para telemetria invasiva, anúncios no menu iniciar, integração forçada com o OneDrive, o persistente Copilot e processos de indexação de busca que nunca param, o Linux trata o seu hardware como uma ferramenta sagrada de uso exclusivo do usuário. No Windows, o jogo é apenas mais um processo disputando atenção com dezenas de serviços de rastreamento de dados. No Linux, o sistema recua para que o jogo assuma o protagonismo absoluto, resultando em um frame time mais estável e uma latência de sistema consideravelmente menor. Para os usuários que possuem hardware da NVIDIA, a recomendação padrão ouro é sem dúvida o Pop! OS, desenvolvido pela gigante americana System 76. Atualmente baseado na versão 22.4, o sistema oferece uma estabilidade impressionante para quem não quer se preocupar com atualizações que quebrem o ambiente de trabalho. O grande diferencial é que a System 76 disponibiliza uma imagem ISO específica que já injeta os drivers da NVIDIA diretamente no kernel durante a instalação. Além disso, o Pop! OS introduziu o conceito de auto-tiling através de sua interface, o que facilita a vida de quem faz stream ou usa múltiplas janelas enquanto joga. Vale mencionar que o sistema está em transição para o novo ambiente gráfico Cosmic, escrito do zero em Rust, prometendo ser uma das interfaces mais rápidas e eficientes já criadas, focando em aproveitar cada watt de potência da sua GPU. Se o seu medo é a curva de aprendizado ou o estranhamento visual, o Zorin OS é a solução definitiva. Este sistema foi desenhado para ser o espelho perfeito do Windows em termos de usabilidade, mas com o motor de uma Ferrari por baixo do capô. O Zorin oferece 3 versões principais: Zorin Core,
a versão gratuita, robusta e completa para o dia a dia, Zorin Lite, focada em reviver computadores antigos com hardware limitado, Zorin Pro, uma versão paga que libera layouts que mimetizam perfeitamente o Windows 11 ou o macOS com apenas um clique. A grande sacada do Zorin é o seu instalador inteligente que detecta o hardware e oferece a instalação automática de drivers, além de possuir uma loja de aplicativos integrada que suporta Flatpaks e Snaps, garantindo que você encontre a Steam, o Discord e o Heroic Games Launcher sem precisar abrir o terminal uma única vez. Para o entusiasta que busca performance bruta e quer transformar seu PC em um verdadeiro console de última geração, o Basit é a escolha mais disruptiva do momento. Baseado no robusto Fedora e utilizando o ecossistema da Universal Blue, o Basit é o que chamamos de uma distribuição atômica ou imutável. Isso significa que o núcleo do sistema é protegido contra alterações acidentais, tornando-o virtualmente inquebrável. O Basit foi criado com um foco 100% voltado para a experiência de jogo, trazendo otimizações que vêm diretamente do SteamOS da Valve. Ele oferece versões específicas para desktops e também para portáteis, como o Legion Go ou o ROG Ally, contando com o Game Mode da Steam pré-configurado. O sistema já vem com o Android integrado para rodar apps de Android e otimizações de kernel que priorizam processos de jogos acima de qualquer outra tarefa. É a opção ideal para quem quer performar em alto nível e não sabe por onde começar. Salvar seu computador agora está ao seu alcance. Vou deixar na descrição um link da nossa comunidade no WhatsApp e Telegram. Lá iremos apoiar quem deseja conhecer um pouco mais dessas distros ou de outras do Linux. Se você quer conhecer mais sobre a história do Linux e como ele lutou contra o monopólio da Microsoft, clique no card na tela agora. Que o código livre esteja com você.